Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos falar de fliperama e do lançamento do PlayStation 2 na chegada do ano 2000. E como nós não medimos esforços para sempre trazer informação a você aí do outro lado da telinha, aqui está uma gamer. Ai, Deus tenha piedade do nosso programa. Está no ar mais um episódio de História Revista. Antes de tudo, é bom esclarecer a bronca quanto à revista Gamer. Em certo momento, eles passaram a favorecer o PlayStation e os RPGs sem fazer qualquer questão de disfarçar. Basicamente, se o jogo não era do PlayStation, não era um RPG ou não era feito por japoneses, a análise era superficial. E se fosse do Nintendo 64, só faltava escrever que depois de jogar era preciso tomar um banho de álcool. Foi uma parcialidade diferente da Super Game e da Game Power, que faziam isso como piada, mas eram da mesma editora. Era o mesmo pessoal que fazia as duas revistas. Falavam meio de um sistema, mas quando sacaneavam o outro não faziam publicando um review só pra dar porrada. E isso prejudicou muito porque na parte de trazer informação eles eram excelentes. É uma coisa que nós vamos ver bem hoje. As notícias e previews não faziam distinção entre lançamento importante ou comum. Se tinha muita coisa a ser dita, então eles colocavam um texto grande. Diminuía a letra, arrumava a diagramação, fazia o que fosse necessário. E chega de mimimi, vamos ao programa logo. Essa é a Gamers 44. Não tem escrito o mês, então, de acordo com as informações, podemos falar que ela foi lançada entre julho e setembro de 99. Trouxeram aqui a cobertura da Nintendo Shoshinkai, Tokyo Game Show e AM Show, uma feira de arcade. Como parte disso, também vamos pegar emprestado a matéria da edição 55 que falou da Square Millennium, feira que teve anúncios importantes para o lançamento do PlayStation 2. Primeiro, a Nintendo Shoshinkai 99. Primeiro tem essa explicação de como funciona a feira, exclusiva da Nintendo e tal, e todas essas coisas. E pelo que foi dito, parecia ter uma esperança do acessório ser lançado fora do Japão. Falam aqui de conexão com a internet, um serviço de comunidade online que parece muito com o que vemos hoje em dia, mas que curiosamente a Nintendo só fez a partir do Wii. E o Nintendo 64 teve uns jogos, coisa que falaremos quando chegarmos na sessão de previews. Game Boy teve a apresentação dos novos Pokémon Gold e Silver e dois novos jogos de Zelda, Oracle of Ages e Seasons, que eram jogos interligados, dá para jogar um e continuar no outro, e isso pode ser na ordem que quiser. Foram produzidos pela Flagship, uma subsidiária da Capcom que já tinha feito algo parecido no Resident Evil 2. Na época dessa notícia ainda eram 3 jogos, mas cortaram o terceiro episódio por causa da dificuldade em programar esse intercâmbio todo. Para que fosse possível que o jogador fosse na ordem que ele bem entendesse, seriam 6 possibilidades de começo, meio e fim. E nisso itens, armas, história, ia ser um tremendo de um pesadelo. Também teve o anúncio do Game Boy Advance, mas não teve nenhuma palavra quanto ao Dolphin, o futuro GameCube. A AM Show 99, feira de arcades. Eles dizem aqui que nessa época a coisa já andava bem devagar aqui pro nosso lado. Quando muito, o que lançavam era um King of Fighters ou algum versus da Capcom. Mas lá no Japão a coisa já andava feia por causa da Konami, que fez muito sucesso com jogos musicais e anunciou um monte de sequências que basicamente era só uma lista nova de músicas. E isso inclui o pessoal que fazia os clones. Beatmania, Dance Dance Revolution, Pop Music, esses eram os principais nomes e anunciaram aqui os novos Drum Mania, Guitar Freaks e Rap Freaks. Esse último já era um jogo que tinha que cantar. E só um tempão depois foi que tiveram a ideia brilhante de juntar todos os instrumentos num jogo só. O único lançamento que era jogo mesmo foi o Silent Scope, um jogo de pistola que jogamos como sniper. Foi lançado depois para Dreamcast e PlayStation. A SEGA mostrou jogos da sua nova placa Naomi, que era similar ao Dreamcast. Não dá para afirmar se eles estavam à frente daquele tempo quando arriscaram nisso como um jeito de contornar a crise, já que a outra saída era lançar menos jogos. A Konami já fazia isso com o Beatmania. Os arcades tinham entradas para colocar o memory card e aí dava para jogar em casa e levar a pontuação pro flipper, ou vice-versa. E depois disso virou uma prática comum lá pelo Japão. No caso da Naomi, várias placas poderiam ser montadas de uma vez só, e assim elas juntavam forças.
e a sua versatilidade foi muito bem mostrada no F355 Challenge, o jogo de corrida da Ferrari que tinha 3 telas. Aqui foram 4 placas, uma para cada tela e mais uma que sincronizava tudo. A ideia de fazer um simulador foi tão longe que realmente era um jogo extremamente difícil de ser jogado. E com certeza não fez mais sucesso por causa disso. Só quando fizeram a versão do PlayStation 2 anos depois foi que colocaram essa câmera externa. Mas continua um título pouco conhecido se levarmos em conta que é um jogo de corrida feito pela SEGA. Vale dar uma procurada para jogar esse aí. Outro também pouco conhecido foi Emergency Call Ambulance, que se pega uma ambulância e tem que salvar pessoas de acidente até o hospital mais próximo. Tem que ser rápido, mas cuidadoso, é como se fosse o Crazy Taxi sem alopração. The Typing of the Dead, uma versão modificada do House of the Dead 2 em que, em vez de jogar com a pistola, se joga com o teclado. Tem que digitar as palavras para matar os zumbis. Realmente um título original e diferente. Também saiu para PC e vale muito a pena ser jogado. Teve também um novo Star Wars Racer que só ficou no Flipper, e também lançaram alguns jogos que podem ser considerados de azar e que fazem muito sucesso no Japão. Um de corrida de cavalo e outro de barcos. Nesses eles têm uma mesa que tem uma corrida de miniaturas acontecendo e uma tela com a corrida em 3D. Esse de corrida de cavalo virou série que evoluiu para um simulador de criação de cavalos. Dava para jogar em casa também e depois levar o cavalo para a pista pelo seu memory card. Coisa que só dá para achar lá no Japão mesmo, e vale lembrar que no começo da matéria disseram que os arcades estavam em crise. A Namco veio com Crisis Zone, o terceiro jogo de Time Crisis que desviou da série principal. Continua a mesma história de tiroteio com desvio, mas agora praticamente tudo no cenário pode ser destruído. Saiu para o PlayStation 2 também. World Kicks, futebol para 4 jogadores que tinha uma bola no chão que devia ser chutada. E eles também resolveram ganhar dinheiro com jogos musicais e lançaram versões de flipper para o Quest for Fame, aquele jogo do Aerosmith, e Jammer Lammer, a sequência do Parappa the Rapper. A Capcom incrivelmente não mostrou nenhum jogo de luta, só teve mesmo o Spawn, um jogo de ação que veio a ser lançado para o Dreamcast, e o Strider 2 que também saiu para o PlayStation 1. Tokyo Game Show 99, relativamente pouca coisa. A explosão do Dreamcast. Vem aí Zombie Revenge, um spin-off do House of the Dead no estilo porrada de rua. Mais o Crazy Taxi e o Space Channel 5. A Capcom povoada de zumbis. Anunciaram o Resident Evil 3 no PlayStation 1, o 2 do Nintendo 64, Code Veronica no Dreamcast e o primeiro Gun Survival. Este lançado para o PlayStation 1. E assim chegamos finalmente ao segmento principal, o lançamento do PlayStation 2. Revelado como realidade e apresentado ao mundo neste ano de 99, o lançamento foi marcado para 4 de março de 2000. O segundo 128 bits no mercado mostrou grandes trunfos no que foi capaz de fazer. Era tanta coisa que quase justificou seu preço mais alto. Logo de partida era 2 videogames em um. Era compatível com toda a biblioteca de jogos e acessórios do PlayStation 1 e ainda por cima rodava com melhoria gráfica e praticamente eliminou o tempo de carregamento. Aqui no Brasil pouca gente sabia disso e dava vontade de bater em quem falava que fazer isso podia quebrar o videogame. Também foi pioneiro com 2 entradas USB, foi CD e DVD player e depois de um tempo vieram mais acessórios. Teve o HD, teve o cabo vídeo componente e depois também teve o modem. Quando saiu o modelo Slim, esse modem já veio embutido e foi embora o plug FireWire. O controle do DualShock 2 parece igual, mas teve alguns avanços em relação ao primeiro. Se tirarmos o Start, Select, L3 e R3, todos os botões são analógicos. Até mesmo o direcional digital tem 2 níveis de pressão. Isso foi largamente usado em alguns jogos do tipo simulador, como por exemplo Gran Turismo, para fazer um uso melhor do acelerador e do freio. Outra coisa dita aqui foi que os botões conseguiriam captar onde eram pressionados, tipo mais para a direita, para a esquerda, algo que nunca vi e acredito que foi cortado da versão final. E o memory card saiu do esquema de blocos para memória contada em mega. O original vinha com 8, mas dava para achar outros não oficiais com mais capacidade que acabavam com qualquer problema de espaço. E mais do que qualquer coisa, o PlayStation 2 foi ambicioso ao trazer a aposta de ser um aparelho que não era mais só videogame. Foi o primeiro passo da chamada central de entretenimento, como são os videogames hoje em dia. A essa altura do campeonato, todo mundo também era CD player, então era preciso ir mais longe que isso. O seu hardware já era mais poderoso que o Dreamcast, mas ficou abaixo do que vieram a ser o GameCube e o Xbox.
Só que isso não fez diferença porque teve jogos para compensar qualquer desvantagem. Na outra revista tem a feira Square Millennium, onde anunciaram mais do que jogos e nem foi só RPG, por incrível que pareça. De uma porrada só teve o Final Fantasy 9, 10 e 11. Esse último, Final Fantasy Online, que continua ativo até hoje lá no Japão. Os outros foram esse jogo de corrida aqui, um de luta livre e outro de beisebol, que provavelmente não saíram do Japão. Também anunciaram o sistema Play Online, que não seria só multiplayer online, seria uma comunidade completa, e a coisa mais esdrúxula foi como os jogos seriam integrados. Como por exemplo, esses que acabamos de falar aqui. Falaram que iam procurar fechar uma parceria com um canal de esportes e quando acontecesse uma corrida, um jogo de beisebol, daria para ver os replays nos jogos. Ou então baixar as estatísticas e assistir tudo de novo. Mas acho que ainda não foram tão longe assim ainda no ano de 2000. Nos principais jogos do lançamento, o destaque maior vai para o Tekken Tag, que foi lançado antes no arcade, mas que tinha cara de PlayStation 1. Mas aí foi praticamente refeito do zero e acabou com um verdadeiro jogo do PlayStation 2. Impecável. Ridge Racer 5, ótimo começo também. Street Fighter EX3, bons gráficos, mas podia ficar melhor. Mas no geral essa série não era muito bem vista. Kessen, um jogo de estratégia com batalhas épicas, ótimo também. Aí juntamos isso com o histórico de sucesso do primeiro e temos um belo início para a trajetória de sucesso do PlayStation 2. Previews. Para o PlayStation 1, muito RPG. Alundra 2, Breath of Fire 4, Legend of Dragoon e Tales of Eternia. Para o Nintendo 64, Super Mario RPG 2, que viria a se chamar Paper Mario. Zelda Gaiden, que mudaria para Majora Mask. Donkey Kong 64, muito esperado, mas não empolgou ninguém. Ridge Racer 64, boa conversão, mas passou em branco. E no Dreamcast, talvez o jogo mais esperado do fim do milênio, SNK vs Capcom. Quando chegarmos nessa edição, ele será falado em todos os detalhes, então aguarde. Todo esse tempo e só agora que fomos chegar aos jogos do mês, olha só. Ready to Rumble Boxing para o Dreamcast, lançado também no Nintendo 46. Lançado também no Nintendo 64 e PlayStation 1. Jogo de boxe aloprado, cheio de personalidade, mas complicado demais para sua proposta. Hydro Thunder, jogo de corrida de barco. Veio do Flipper, o primeiro da série Thunder de corrida. Foi seguido de Four Wheel, com jeeps, Off-Road, com caminhão monstro, e Arctic, com motos na neve, ou snowmobile. A jogabilidade é parecida em todos os jogos. Acelerador, freio e turbo. Esse recarrega pegando itens na pista. E tem também rampas, saltos e atalhos no melhor estilo San Francisco Rush. Nesse jogo a diversão é garantida, mas tem vida curta. Percebemos que todo jogo foi desbloqueado muito antes do que o costume. Mesmo assim é muito recomendado, nem mesmo esse detalhe aqui vale como ponto contra. Disponível também no PlayStation, Nintendo 64, PC e uma coletânea para 128 bits. Mortal Kombat Gold, a versão do Dreamcast para o 4. Pegaram esse jogo, que já tinha sido lançado há quase 2 anos, e acrescentaram alguns cenários que já eram conhecidos da série, mas agora ficou em 3D, claro. E também voltaram Baraka, Kung Lao, Kitana, Milena, Cyrex e Sector. Esse último era personagem secreto. Dessa vez os gráficos ficaram 100% que foi no Flipper. Mas não se ganhe. No final das contas, o videogame mais poderoso só fez aumentar os problemas desse jogo. Em primeiro lugar, os gráficos, que foram bem reproduzidos, só que já tinha pelo menos um ano que já existiam jogos melhores. E as poucas novidades não escondem que foi tudo feito na correria. Foi uma chance de melhorar o jogo, como já tinham feito com o Soul Calibur, que jogaram direto no lixo. É tanta coisa errada que basta pegar esse vídeo de Fatalities que está passando aqui e dá pra ver onde foi que as coisas desandaram. O link tá aí na descrição. Cyrax wins. Ibit Heaven, RPG da Konami. O sistema de luta era interessante, mas o jogo era muito lento. Se resumia em ir de uma sala até a outra e uma luta de vez em quando.
Por incrível que pareça, conseguiram fazer um modo para 2 jogadores que funcionava. Shadow Man, aventura 3D só para maiores. Esse é para dar trabalho. Na época, essa versão do Nintendo 64 foi toda traduzida para português. E depois foi lançada para Dreamcast, PlayStation e PC. E chegamos no PlayStation. Soul River, aquele que jogamos com Raziel, o vampiro devorador de almas. Um dos melhores jogos de aventura da época. O que ajudou muito na sua qualidade foi que não tinham paradas para carregar o jogo. É igual como fazem no GTA. Aí por causa disso o jogo nunca perdeu o ritmo. Foi lançado também para PC e Dreamcast, onde ficou ainda melhor. Aí depois tem a seção PC com mais uma aparição do Shadow Man. E depois páginas e páginas de golpes e combo do King of Fighters 99. E por fim a volta da Pro Games e seus endereços. E foi a duras penas que chegamos ao final de mais uma edição. Mesmo com aqueles problemas que falei lá no começo do episódio, podemos tirar alguma coisa boa da game. Já que informação é o que não falta por aqui. Então podem esperar para o futuro mais episódios com outras edições da game. E obrigado a todos por sintonizarem aqui novamente. Agora vem a parte do joinha, dos favoritos e dos links aí na descrição. Twitter, Facebook, canal oficial. É só clicar e deixar um comentário também. Abraços a todos e até a próxima.